Chegamos então na nossa aula que vamos trabalhar Derrida e a epistemologia francesa. Nós passamos pelo hegelianismo francês, com Kojève, Poiré e Hippolyte. Falamos um pouquinho do existencialismo de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Depois falamos um pouquinho da fenomenologia francesa, né, passando um pouquinho superficialmente em relação ao pensamento de Heidegger e Husserl, até chegarmos então a Merleau-Ponty, Levinas e a tradição chamada da fenomenologia matemática da Suzanne Bachelard e do Transductal. Hoje então a gente vai trabalhar uma outra área da filosofia francesa, que é a tradição epistemológica. Quando a gente está falando de epistemologia, a gente tem que pensar que, de um nível filosófico muito básico, nós estamos falando de uma teoria do conhecimento, né? Ou seja, a epistemologia, como eu procurei destacar em relação a Kant, ela é o conhecimento sob as condições de possibilidade do conhecimento, né? Nós vimos que Kant denominou isso de virada copernicana, embora nós não possamos dizer simplesmente que a epistemologia começou com Kant. No entanto, antes da gente pensar a epistemologia francesa, é necessário dizer o seguinte: dentro das tradições epistemológicas do século XX, e o século XX foi um século que se caracterizou por uma forte reflexão epistemológica, nós temos duas grandes vias, né, que se estabeleceram e que normalmente são associadas à própria ideia de epistemologia, sobretudo no campo da filosofia, que são, de um lado, a tradição anglo-americana e germânica que sai, né, desde o positivismo lógico, né, e passa então pelos grandes nomes ali, como Frege, como Carnap, como até chegar a Wittgenstein, né, e disso então nasce um grande ramo da filosofia hoje, que é a filosofia analítica, né? A filosofia analítica, então, é uma filosofia cujo nascente está nesse movimento do positivismo lógico e que parte, então, de uma análise da linguagem, né, como um mecanismo pelo qual se estabelece, digamos assim, uma semântica formal como parte do projeto de uma filosofia da ciência, né? Então, a filosofia analítica vai ter como característica se debruçar sobre a linguagem, se debruçar sobre a questão da clareza dos enunciados, né, como uma forma de se alcançar, então, uma epistemologia que fosse sintonizada com o fazer científico. Depois, claro, isso de uma maneira muito resumida, né? Hoje a filosofia analítica é muito mais do que isso e, na verdade, eu só fiz um resumão. E do outro lado, a tradição do qual a gente falou na semana passada, que é a fenomenologia, né? Então, nós temos esses dois grandes braços da epistemologia, né? Mas o que eu vou falar aqui não é nenhum desses dois braços, né? Muitas vezes esse terceiro braço, sobretudo na própria filosofia, não tanto nas outras ciências humanas, acaba sendo esquecido. Esse outro braço é a epistemologia de nacionalidade francesa, né, de tradição francesa, cuja árvore genealógica vai longe, né, vai desde Descartes, né, depois passa pelos iluministas e chega no início do século XX, em Bergson, Bachelard, até chegar ao Husserl, né? E mais tarde ainda Deleuze e hoje em dia, por exemplo, Latour ou Isabelle Stengert, né? Então a gente tem aí uma longa genealogia, né, de toda uma tradição francesa de fazer epistemologia, que é diferente da tradição, tanto da tradição analítica norte-americana, britânica e austríaco-alemã, quanto da tradição fenomenológica, né, tanto do seu braço alemão quanto do seu braço
francesa. É claro que eu faço essas referências aos países, mas isso não quer dizer que eu esteja dizendo que não exista filosofia analítica na França ou não exista fenomenologia nos Estados Unidos. É evidente que não estou querendo circunscrever territorialmente apenas a filosofia. No entanto, eu acho que existe uma relação forte, né, das correntes filosóficas em relação a certas tradições do pensamento local, pelo menos nesse momento histórico, né? Hoje a gente já vive mais num contexto de que alguns estão começando a pensar como um contexto de uma filosofia global, né? Mas até esse momento as coisas iam de uma outra maneira. Qual é a característica desse bloco francês, então, que difere tanto da fenomenologia quanto da filosofia analítica? Eu creio que a principal característica é a seguinte: a filosofia francesa não se kantianizou, né? Ou seja, a virada copernicana não ocorreu nessa tradição da filosofia francesa. Né? O que eu quero dizer com isso? A ideia de Kant de que o conhecimento das ciências é o conhecimento empírico e que a filosofia é o conhecimento transcendental acerca das condições de possibilidade de acesso a esse conhecimento empírico, que, portanto, coloca a filosofia na posição de uma espécie de fundamento das ciências. Essa lógica transcendental não foi prevalente na França e não é prevalente em relação a essa tradição. A gente pode dizer, até ousar dizer, né, que, com uma certa temeridade, mas enfim, que essa tradição epistemológica francesa é uma tradição realista. Né? Em que sentido que eu quero dizer realista? No sentido de que a questão se o mundo do qual se fala só é acessado mediante um sujeito, e se a representação desse sujeito é uma representação fidedigna desse mundo, é uma questão que não é uma questão relevante para essa tradição. Então, nesse sentido, a própria separação que o pensamento kantiano traça, sobretudo na dialética transcendental, entre o pensamento especulativo da metafísica e o pensamento fundado dessa lógica transcendental, é algo que, para a filosofia da ciência, né, para a epistemologia francesa, não é algo acatado, né? Não é algo que se faz assim. Então, a própria distinção entre epistemologia e ontologia é muito mais esfumaçada, é muito menos clara do que nesse pensamento epistemológico dessas outras duas correntes, que quase que coloca o mundo entre parênteses e, digamos assim, delimita suas reflexões em torno das condições de possibilidade de acesso a esse mundo e não do mundo propriamente dito. Né? Não por acaso a reação contemporânea a essa virada copernicana vindo de um francês, do Quentin Meillassoux, né? O Quentin Meillassoux acusa todas essas tradições que ele coloca, por exemplo, de Kant a Wittgenstein, Heidegger e toda a filosofia que deles emerge, né, é chamada como um grande bloco por Quentin Meillassoux de correlacionismo. Né? Correlacionismo seria aquela filosofia que coloca a relação sujeito-objeto e o acesso desse sujeito ao objeto como o assunto primordial do pensamento filosófico, né? Enquanto que o Meillassoux proporia em contraponto um realismo, né? Aí no caso com características do pensamento dele, que é um realismo que parte das realidades matemáticas, né? Como aquelas realidades que se acessariam independentemente de um ponto de vista do sujeito, né? Então, que nos dariam acesso às coisas mesmas e não só ao mundo mediado pela figura de um sujeito. Então, mas essa tradição epistemológica francesa, né, de Bergson, de Brunswick, de Cavalier, de Bachelard, de Canguilhem, de Deleuze, Latour, Serre, né, Isabelle Stengers, toda essa tradição é uma tradição que se estabelece, então, com um enfoque mais realista.
um enfoque que se dirigia à realidade mesma e não e não apenas, digamos assim, a essa relação sujeito-objeto. Ainda dentro dessa discussão, exatamente por estabelecer a sua forma de pensar de uma maneira diferente dessas outras duas tradições, a filosofia, a epistemologia francesa, ela acaba estabelecendo um outro tipo de diálogo com a ciência. Porque, via de regra, essas outras tradições acabam, no final das contas, buscando uma fundamentação última para a ciência. Né? É claro que, dentro da própria tradição da filosofia da ciência, por exemplo, saindo do neopositivismo, passando pelo Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Lakatos, a gente pode ver que a própria questão do fundamento, da fundamentação última da ciência, acaba se perdendo. Né? No entanto, mesmo assim, e mesmo também a fenomenologia se encaminhando nessa direção, com essa busca da fundamentação em Husserl, para depois Heidegger afirmar um fundamento sem fundo, e daí em diante, então, essa questão da fundamentação última perder espaço, mesmo assim, o lugar da filosofia sempre se estabelece com uma condição de possibilidade para o acesso dos objetos científicos. Né? Então, bem ou mal, essas tradições acabam colocando a filosofia como uma espécie de lógica transcendental da ciência. Enquanto que a tradição francesa estabelece um diálogo, eu já mencionei por cima isso na primeira aula, totalmente diferente em relação à ciência. Para ela, a ciência digamos assim, um domínio que faz circular novas imagens que fazem com que a própria filosofia reformule os seus conceitos. Gaston Bachelard, por exemplo, via na ciência a possibilidade de se superar os obstáculos epistemológicos que o senso comum colocava, e que a ciência acabava reconstruindo, a partir de outras formulações, e permitindo-se então com isso que as imagens científicas migrassem para o campo filosófico como imagens conceituais, e então a partir disso a própria maneira de articular os problemas filosóficos mudasse a partir das mudanças na ciência. Né? Ou seja, diferentemente, por exemplo, digamos assim, de um pensamento heideggeriano, onde o mundo da vida, onde a situação fática do Dasein vai ser um horizonte de sentido no qual, a partir do qual, ou melhor, uma condição de possibilidade a partir da qual o fazer científico se articula. Aqui a relação vai se estabelecendo uma espécie de troca, de intercâmbio, onde os conceitos deslizam da filosofia para a ciência e da ciência para a filosofia, numa troca constante, sem estabelecer uma espécie de hierarquia de fundamento, sem estabelecer essa ideia de condição de possibilidade. Assim, filósofos dessa corrente, como por exemplo Simondon ou Canguilhem, são filósofos que vão fazer acontecer o seu pensamento a partir de inovações da ciência moderna. Coisas que iam se transformando ao longo da ciência no século XX faziam com que as imagens filosóficas, por exemplo, a imagem do que é matéria, a imagem do que é forma, seja transformado a partir de uma nova leitura da ciência. Então aqui a gente tem uma relação que é, a rigor, muito mais próxima entre filosofia e ciência, de esse constante transporte de um até outro, do que essa ideia da filosofia como campo transcendental que fundamenta a ciência. Eu vou falar rapidamente de 3 casos e depois me demorar, não muito, mas um pouquinho mais sobre o 4º caso, desses filósofos da epistemologia francesa, de como eles poderiam ser colocados em diálogo com Derrida. Então, pegando um primeiro exemplo, Bergson, que também, na leitura das obras do Bergson,
fica claro como ele não está dentro desse espaço kantiano, né? O Bergson, por exemplo, o que ele dialogaria com Derrida? Onde seria possível estabelecer esse diálogo? Por exemplo, no fato de que, para o Bergson, as oposições elas nunca são realmente disputas entre dois polos puros, né, que se chocam ao modo, digamos assim, de uma dialética. Né? Para Bergson, as coisas, na verdade, sempre estão nos interstícios, sempre estão nas passagens. Né? Então, por exemplo, né, mesmo Bergson tendo assumido uma posição no Matéria e Memória, uma posição dualista, né, em relação à questão corpo e espírito, todas as imagens do Matéria e Memória acabam sendo imagens que atravessam, né, essas polaridades, imagens que se colocam no meio e não imagens que reforçam, digamos assim, essa dicotomia. Então esse deslizamento que se estabelece entre as oposições, típico do Bergson, é algo que é muito, digamos assim, próximo do que significará, alguns anos mais tarde, a própria ideia de desconstrução das oposições. Né? O próprio Merleau-Ponty, antes de Derrida, tentou fazer um diálogo, né, entre Bergson e a fenomenologia a partir desse desfazimento das oposições, né, a partir desse fundo comum que antecede as oposições. No caso de Bergson, a partir desse interstício, né, no qual as coisas estão colocadas para além das oposições. Outro filósofo que também pode ser colocado em diálogo com Derrida é o Gaston Bachelard, né, que eu já mencionei. Tanto Bergson quanto Bachelard, embora segundo essa classificação mais ou menos tradicional que eu coloquei da filosofia do conceito e filosofia da vida, embora o Bachelard esteja mais perto da filosofia do conceito, na qual estariam, por exemplo, Cavaillés e Brunswick, e o Bergson seria o representante típico da filosofia da vida, por trabalhar a partir da ideia do Elan Vital, nesse livro A Evolução Criadora. Para ambos, o que é interessante, também aí diferente de Kant, não só nessa questão da lógica transcendental, é que a própria divisão entre natureza e cultura não aparece de uma maneira clara. Né? Ou seja, são filósofos que colocam o movimento, o dinamismo, também no mundo natural. Né? Então, Bachelard, por exemplo, vai fazer toda uma leitura praticamente, além de conhecer a dimensão científica, mas ele vai fazer toda uma leitura poética da natureza. Né? Não poética no sentido de traduzir em metáforas as imagens naturais, mas de ler o próprio movimento da natureza como um movimento poético, né? Ou seja, transpor aquela lógica que é uma lógica privada, que supostamente seria uma lógica privativa do intelecto humano, deslocar ela para o âmbito dos processos naturais, né? Levando, por exemplo, a poesia, o sonho, né? Esses fenômenos que seriam tipicamente humanos para o outro lado, né? Para o lado da natureza. Né? Então, esse aspecto me parece ser um aspecto muito interessante. O Jean Hippolyte, certa vez, chamou o pensamento de Bachelard de um romantismo da inteligência, né? Referindo ao fato de que Bachelard seria um racionalista, né? Mas ao mesmo tempo ele seria fértil em produzir essas imagens românticas, né? Sobre o mundo natural. Mas aqui não é uma natureza, digamos assim, aproximada de uma ideia de mística, né? Por exemplo, como é possível fazer uma certa leitura de uma certa tendência do idealismo alemão. Mas uma natureza ainda pensada como um processo racional, porém, né, com um movimento, uma criatividade, uma dinâmica, uma inventividade tão grande quanto o movimento, digamos assim, supostamente próprio do intelecto humano. Outro filósofo que também teve um grande diálogo, tal como Jean Hippolyte, não é muito presente na obra de Derrida no sentido de citações expressas, mas que teve um grande papel digamos assim, na trajetória pessoal de
estou aqui sendo interpelado por um gato, né? Uma gata mais especificamente, né? Uma cena bem derridiana que aconteceu no vídeo, não vou editar, vou deixar ela. Então, um outro filósofo que teve uma participação forte na trajetória de Derrida foi o Georges Canguilhem. Né? Canguilhem foi um filósofo que se dedicou a pensar a vida, né? Os reflexos da biologia sobre a ideia de vida, né? E nesse aspecto há um seminário bem importante para Derrida chamado La Vie, la Mort, a vida, a morte, tudo junto mesmo, porque a ideia dele é mostrar que não seriam opostos, né? Onde Derrida passa por François Jacob, depois Canguilhem, até chegar a Heidegger, Nietzsche e Freud, né? E algumas dessas partes se transformaram em outras obras e uma pequena parte continua inédita, justamente essa parte sobre Canguilhem, que nos mostraria que um pouco da economia da vida e da morte que permeia o pensamento derridiano, um pouco da ideia de que é nos lançando na morte e, portanto, desestabilizando a homeostase que se cria, que o aleatório produz acontecimentos que transformam a vida de um lado, mas que, por outro lado, sem um mínimo equilíbrio homeostático, esse sistema se desintegra. E, portanto, é necessário, em uma certa escala, estabelecer uma economia que protege esse organismo dos choques externos. Né? Então, a gente pode ler isso aí tanto como uma influência do Canguilhem, quanto como uma influência do Freud, e até antes deles, do Claude Bernard, né, que foi um outro filósofo que também foi um dos grandes filósofos franceses e que foi também uma imagem bem influente para Derrida. Para terminar esse rol de filósofos, né, eu queria citar aquele com o qual Derrida teve um diálogo mais próximo, né, desses quatro que eu mencionei, que eu estou passando aqui, que foi o Louis Althusser. Né? Eu já falei várias vezes do Althusser ao longo das minhas exposições. O que Derrida poderia, digamos assim, ter herdado de Althusser? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista político, eles eram muito diferentes. Né? Althusser, um filósofo que se debruçou sobre o marxismo e sempre buscou estabelecer uma interpretação correta do marxismo, utilizou o estruturalismo como uma forma de reintroduzir Marx contra certas leituras, especialmente as leituras stalinistas, né? Buscou, e aqui a gente já tem um primeiro ponto de contato com Derrida, buscou tirar o papel de primazia da filosofia da história e da teleologia do marxismo, né? Ou seja, aquela ideia das etapas necessárias que dariam margem a uma interpretação de que a história toda caminha numa determinada direção, né? Já se desfaz, né, para Althusser, que aí aproveita a ideia mais sincrônica do estruturalismo para deixar esse aspecto em segundo plano, né? E também Althusser estabelece aqui um outro aspecto do diálogo com Derrida, estabelece um anti-humanismo, né, junto com outros estruturalistas, né? E na leitura da obra de Marx, esse anti-humanismo se daria numa ruptura entre que caracterizaria aquilo que o Bachelard chama de ruptura epistemológica e que Althusser herda e reescreve a sua maneira. Né? Então há um corte epistemológico que separa o Capital, né, da primeira fase do jovem Marx e que, portanto, vai desfazer aquele humanismo de herança hegeliana que Marx havia herdado na sua primeira etapa. Né? Então a gente já tem aqui um ponto de diferença, né, que é uma relação muito forte com o marxismo, com um viés quase militante de Althusser, e dois pontos de semelhança, ou melhor, de diálogo, né, que seria, de um lado, essa crítica do humanismo, e, do outro lado, essa questão de estabelecer uma crítica à filosofia da história e à teleologia histórica.
Mas eu não pararia por aí, né, em relação a Derrida e Althusser, né? Eu diria também que a forma como, pelo menos mais três coisas aqui, né? Primeiro, a forma como Althusser colocava a questão da ideologia, embora fosse diferente de Derrida. Derrida jamais usou o termo ideologia como um termo seu, né? Falou muito mais de ideologia no sentido de estabelecer uma crítica a essa ideia, mas para Althusser a articulação materialista a partir da conexão entre teoria e prática, né? E o conceito de prática teórica são ideias que, de certa maneira, Derrida carrega, né? Assim como Foucault também carrega, e Derrida carrega por influência de Foucault, a introdução do elemento poder, né, como um elemento constitutivo do fazer epistemológico, né, que em Althusser vai aparecer por meio da questão da disputa entre teoria e ideologia, e em Derrida vai aparecer a partir desses alicerces hegemônicos que se estabelecem em oposições assimétricas, como, por exemplo, a oposição entre escritura e fala, a oposição entre o masculino e feminino, né? As diversas oposições filosóficas que se estabelecem e que acabam criando hierarquias e portanto, penetram no domínio, no caso, racional, segundo o Derrida. Então, há aí, né, uma herança, aquilo que hoje se fala, né, por exemplo, de que gradualmente a filosofia da ciência, quando pensou a questão do fazer ciência, começou com uma sintaxe, depois passou por uma semântica, e estaria agora num momento pragmático, chegando então no nível da ciência como ação, né, que por sinal é o nome de um livro do Bruno Latour. Isso já era muito vivo na interpretação materialista da ciência de Althusser, né, e foi influente em relação a Derrida. E finalmente, né, eu acho que o outro ponto é que, e aqui eu não tenho como desenvolver isso hoje, né, mas a gente pode ver isso em outros momentos, há uma relação forte do Derrida com o materialismo, né? Toda a minha tese de doutorado foi baseada numa leitura materialista do pensamento de Derrida, né? Então, de certa maneira, a crítica, a desconstrução da metafísica, na minha visão, representava, digamos assim, uma proximidade com o materialismo francês, né? Que não é simplesmente, digamos assim, um materialismo atomista, né? Ou também um fisicalismo naturalista, né, na forma como outras tradições articulam, mas um pensamento que estava constantemente debatendo no plano ontológico acerca de uma leitura que não caísse em nenhuma espécie de idealismo no qual, digamos assim, essências pré-existiriam ou formas ideais pré-existiriam ao movimento material das próprias coisas, né? Não se constituir. Né? Então, eu acho que a gente pode ler uma diferente gama de filósofos aqui, que, então, de novo, né? Mesmo Bergson, mesmo ele sendo um dualista, o próprio Bachelard, Simondon, Deleuze, né? A gente pode ler todos eles nesse arco do materialismo com o qual, ao meu ver, o Derrida tinha um diálogo interessante. Finalmente, para terminar esse diálogo com o Althusser, é ainda possível ver que a influência foi reflexa também, né? Ou seja, Derrida também influenciou o pensamento de Althusser, e a própria ideia de desconstrução influenciou o pensamento de Althusser. Por exemplo, quando Althusser, no final da sua vida, começa a formular o que ele vai chamar do materialismo aleatório ou materialismo do encontro, né? Que seria basicamente o materialismo da contingência. Ao contrário de uma certa visão materialista que trabalharia junto com uma filosofia da história, né? Althusser vai começar a formular um materialismo aleatório, né? Onde, digamos assim, as partículas se chocam, né? E dali então emerge o encontro
as formas tal como elas se colocam, né? Então, aqui, ainda dialogando, né, com a ciência, com a teoria da evolução, com uma série de outras referências, é possível se visualizar uma outra forma para o materialismo que não, digamos assim, um materialismo marxista que preponderou no início do século XX, pelo menos de uma certa leitura desse materialismo que preponderou no início do século XX, né? Então, isso são algumas observações esparsas, assim, né? Desculpem se a aula ficou um pouco esparsa, mas é um campo muito vasto, na verdade, para falar, né? Porque a gente está falando a rigor mesmo da tradição mais típica da filosofia francesa, né? Uma tradição que tem como diferença em relação à tradição anglo-germânica, que são as três, digamos assim, tradições mais fortes da filosofia, tem como diferença não ter passado pelo choque kantiano, pela virada copernicana e, portanto, por exemplo, né, com uma diferença significativa, não ter caído no século XX na linguistic turn, né, ou virada linguística, ou seja, na ideia de que quem ocupa esse lugar de uma primazia transcendental sobre o conhecimento né, e condição de possibilidade da ciência, de tudo, é a linguagem, né? Então, essa primazia da linguagem simplesmente não aconteceu nessa tradição francesa. Embora filósofos como Foucault, Lyotard, o próprio Derrida, em alguma medida, tenham feito um diálogo muito forte com a linguagem, em alguns momentos tenham concordado com certos enunciados da virada linguística, né? Se a gente olhar um caso como o Deleuze ou como o próprio Althusser, a gente vai ver que a relação com essa virada linguística é praticamente inexistente, né? Ou mais tarde Badiou, né? Meillassoux, essa relação com a virada linguística foi frágil, né? O único segmento que dialogou efetivamente com essa virada linguística foi o primeiro estruturalismo, né? Então, aqui a gente tem uma longa tradição, né, do qual eu tentei levantar alguns nomes, mas que valeria a pena uma investigação mais demorada acerca dela. Então, por hoje é só, né? Voltamos na próxima semana, onde nós vamos fazer a última aula desse percurso histórico, né? E aí, então, finalmente, né, para muitos que talvez estejam curiosos para saber qual vai ser a próxima etapa, finalmente vamos entrar, então, nos textos de Derrida, né? Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar um pouquinho Derrida e o estruturalismo. Até lá!